Shabbat Shalom, nós estamos na Parashá, Baal Terra, quando subires, é a 36ª porção semanal. E hoje eu quero começar com um dos maiores trabalhos de Yeshua na Terra. Está lá em Lucas 5,32. Eu não vim chamar justos, mas pecadores ao arrependimento. Eu comecei com esse texto porque nessa Parashá encontramos pecadores e republicanos parados diante de Yeshua para ouvi-los. Em Lucas 15:1, que diz assim: ora, chegaram-se a ele todos os publicanos e pecadores para ouvir. Mas por mais incrível que pareça, gente, existem pessoas ou grupos de pessoas que se excluem desse trabalho de Yeshua, de chamar pecadores ao arrependimento, pois elas não se consideram pecadoras, elas se consideram puras aos seus próprios olhos, como está escrito em Provérbios 30, versículo 12. A gente que é pura a seus próprios olhos e, contudo, nunca foi lavada da sua imundícia. Parece brincadeira, mas é verdade. Existem pessoas que não se consideram nem pecadoras. A palavra fala isso. Agora, os fariseus e os escribas se consideravam sem pecados e puros. Porém, não aos olhos de Deus, e sim aos seus próprios olhos, como fala em Provérbios. A gente que é pura a seus próprios olhos, e contudo nunca foi lavada da sua imundícia. E hoje em dia também existem pessoas exatamente iguais aos escribas e fariseus, inclusive dentro da igreja. Eles não conseguiram aprender que Deus é quem justifica o pecador e não o homem. Como o rei Davi aprendeu e proclamou lá no Salmo 35, de 23 a 24. Acorda e desperta para o meu julgamento, para a minha causa, Deus meu e Senhor meu. Justifica-me segundo a tua justiça, Senhor Deus meu, e não se regozijem eles sobre mim. E como os escribas e fariseus consideravam-se puros segundo seus olhos, questionavam e condenavam Yeshua, que sendo chamado Rabi como eles eram, falava para os publicanos e pecadores como eles não faziam. Veja em Lucas 15:2. E os fariseus e os escribas murmuravam, dizendo: este recebe pecadores e come com eles. Mas esse é o maior trabalho de Yeshua, chamar pecadores ao arrependimento. Então, para que todos entendessem, Yeshua propôs uma parábola. Mas uma parábola que os fariseus e escribas deviam conhecer muito bem na realidade, pois eles eram conhecedores das Escrituras. Veja em Lucas 15, de 3 a 6. Então ele lhes propôs essa parábola: qual de vós é o homem que, possuindo 100 ovelhas, e perdendo uma delas, não deixa as 99 no deserto, e não vai após a perdida até que encontre? E achando-a, põe-a sobre os ombros, cheio de júbilo, e chegando a casa, reúne os amigos e vizinhos, e lhes diz: alegrai-vos comigo, porque achei a minha ovelha que se havia perdido. Interessante. Não é à toa que Yeshua fala suas parábolas.
E nem é à toa que Yeshua falou de ovelhas. Porque, na realidade, os fariseus e escribas conheciam bem essa história de ovelha. Porque eles conheciam as Escrituras, né? Eles conheciam Ezequiel, que fala de pastores e ovelhas. Eles eram conhecedores da palavra. Veja Ezequiel 34, de 1, 2. Veio a mim a palavra do Senhor, dizendo: Filho do homem, profetiza contra os pastores de Israel. Profetiza e diz aos pastores: assim diz Deus, ai dos pastores de Israel que se apacentam a si mesmo. Não devem os pastores apacentar as ovelhas? Quando Yeshua começa a falar de ovelhas, Yeshua sabe com quem ele está falando. Ele sabe que os escribas e fariseus conhecem muito bem Ezequiel. E esta palavra é direta para os escribas e fariseus, pois Yeshua falou com eles, falou deles que eles estavam sentados na cadeira de Moisés, ou seja, eles eram os pastores de Israel da época. Veja em Mateus 23, de 1 a 2. Então falou Yeshua à multidão e aos seus discípulos, dizendo: na cadeira de Moisés estão assentados os escribas e os fariseus. Então Yeshua está dizendo que quem é o pastor das ovelhas de Israel? Os escribas e fariseus. Agora, olha o comportamento dos escribas e fariseus profetizado, inclusive por Ezequiel, lá em Ezequiel 34, 3 a 4. Comeis a gordura e vos vestis da lã, matais o cevado, mas não apacentai as ovelhas. A fraca não fortaleceste, a doente não curastes, a quebrada não ligaste, a desgarrada não tornaste a trazer, e a perdida não buscaste, mas dominais sobre ela com rigor e dureza. Inclusive, Yeshua fala que eles colocavam jugos que nem eles mesmos carregavam. Eles não estavam apacentando as ovelhas de Israel, pois apacentar é consolar as ovelhas, é conduzir as ovelhas ao pasto, é vigiá-las, guardá-las, cuidar delas e nutri-las, alimentando-as e sustentando-as. Os escribas e fariseus não estavam, de fato, apacentando as ovelhas de Israel. E a consequência dos pastores de Israel não apacentarem as ovelhas de Israel também foi revelada por Deus para Ezequiel, lá em Ezequiel 34, de 5 a 6. Olha a consequência disso. Assim se espalharam, as ovelhas se espalharam por não haver pastor e tornaram-se pasto a todas as feras do campo. Porquanto se espalharam, as minhas ovelhas andaram desgarradas por todos os montes e por todo o alto outeiro. Sim, as minhas ovelhas andaram espalhadas por toda a face da terra, sem haver quem as procurasse ou as buscasse. É muito claro, quando não há pastor, as ovelhas se perdem, se espalham, e os pastores de Israel não estavam mais apacentando as ovelhas de Israel como deveriam, como Deus queria. É óbvio que
Davi foi pastor, Salomão foi pastor, os reis de Israel foram pastores, mas naquela época os pastores de Israel eram os escribas e fariseus que estavam sentados na cadeira de Moisés, mas eles não estavam pastoreando, apacentando as ovelhas. Eles estavam comendo da gordura, estavam comendo do leite, engordando, mas não apacentavam o rebanho de Deus. E isso é muito sério. A consequência disso é que as ovelhas se espalharam. Não é à toa que Yeshua está colocando uma parábola de ovelha, porque todos em Israel conheciam o profeta Ezequiel. E é exatamente por causa dos escribas e fariseus, os pastores de Israel, por não apacentar as ovelhas de Israel, que Yeshua, num momento, se compadece de Israel, lá em Marcos 6,34. E Yeshua, ao desembarcar, viu uma grande multidão e compadeceu-se deles, porque eram como ovelhas que não têm pastor. Olha aí, e começou a ensinar-lhes muitas coisas. Yeshua, quando vem, sabe que Israel está como um rebanho perdido e que seus pastores, na realidade, estão tirando proveito do rebanho, mas não estão apacentando o rebanho. E Yeshua se compadece, porque ovelha sem pastor não sabe o que fazer. Então Deus tem um recado para os pastores, sejam eles judeus ou não judeus, que se alimentam das ovelhas de Deus e não os apacentam devidamente, mas apacentam a si mesmo. Quantos pastores nas igrejas enriquecem e largam o rebanho para lá? Quantos pastores, quando estão diante de congregação, eles querem o recurso financeiro, eles querem o leite, eles querem a lã, mas eles não querem apacentar a ovelha de Deus. Então Deus tem um recado para eles, seja ele judeu ou gentio. Ezequiel 34, 7-10. Portanto, ó pastores, ouvi a palavra do Senhor. Vivo eu, diz o Senhor Deus, que porquanto as minhas ovelhas foram entregues à rapina, e as minhas ovelhas vieram a servir de pasto a todas as feras do campo, por falta de pastor. Tem título de pastor, mas não apacenta ovelha. Tem título de pastor, mas não se apieda das ovelhas. Aproveita delas, aproveita do rebanho, mata a cevada, tira o recurso da ovelha, mas não apacenta a ovelha. E os meus pastores não procuraram as minhas ovelhas, pois se apacentaram a si mesmos. Quantos pastores enriqueceram? Quantos pastores compraram casas por causa do rebanho de Cristo? Quantos pastores viram nisso uma maneira de ganhar dinheiro? Quantos? Olha o recado, estão ricos agora, mas diante de Deus são miseráveis e pobres. E não apacentaram as minhas ovelhas, portanto, ó pastores, ouvi a palavra do Senhor. Assim diz o Senhor Deus, eis que eu estou contra os pastores, Deus meu. Das suas mãos requererei as minhas ovelhas, e farei que eles deixem de apacentar as ovelhas, de sorte que não se apacentarão mais a si mesmos. Vai chegar o momento que Deus tira.
Porque Deus não é Deus de brincadeira. Livrarei as minhas ovelhas da sua boca, para que não lhe sirvam mais de pasto. Porque assim diz o Senhor Deus: eis que eu mesmo, procurarei as minhas ovelhas e as buscarei. Como o pastor busca o seu rebanho no dia em que está no meio das suas ovelhas dispersas, assim buscarei as minhas ovelhas, livrá-la-ei de todos os lugares por onde foram espalhadas no dia de nuvem e de escuridão. Deus está contra o pastor que não apacenta a ovelha, pastores que aproveitam do rebanho e são como lobos devoradores. O Senhor é contra cada um deles, seja judeu ou seja gentio. E a solução de Deus, qual é? É suscitar um só pastor. Veja em Ezequiel 34, de 23 a 24. E suscitarei sobre elas um só pastor para as apacentar. O meu servo Davi, ele as apacentará e lhe servirá de pastor. E eu, o Senhor, serei o seu Deus. E o meu servo Davi será príncipe no meio delas. Eu, o Senhor, o disse. Então Deus suscita este único pastor. E este pastor confronta os pastores de Israel da época, os escribas e fariseus. Por isso eles eram contra Yeshua. Por Yeshua ser exatamente esse pastor prometido por Deus em Ezequiel, ele diz de si mesmo lá em João 10:11: eu sou o bom pastor. O bom pastor dá a vida pelas suas ovelhas. Bem diferente dos pastores que destroem as ovelhas, os pastores que vendem as suas ovelhas, os pastores que destroem as suas ovelhas e enriquecem, aproveitando delas. Este pastor, levantado por Deus, ele dá a sua vida pelas ovelhas. Vejam que o autor de Hebreus diz de Yeshua em Hebreus 13:20: ora, o Deus de paz, que pelo sangue do pacto eterno tornou a trazer dentre os mortos o nosso Senhor Yeshua, grande pastor das ovelhas. E olha o que Pedro diz para as ovelhas de Deus em Israel e as ovelhas de Deus entre os gentios, lá em 1 Pedro 2:25. Porque éreis desgarrados como ovelhas, mas agora tendes voltado ao pastor e bispo das vossas almas, Yeshua HaMashiach. E Yeshua busca as suas ovelhas e as apacenta, cumprindo a vontade de Deus. Olha o que ele diz na parábola em Lucas 15, de 8 a 10. O qual é a mulher que, tendo 10 dracmas, um dracma era um dia de trabalho, 10 dracmas, 10 dias de trabalho, e perdendo uma dracma, não acende a candeia e não varre a casa, buscando com diligência até encontrá-la, e achando-a, reúne as amigas e vizinhas, dizendo: alegrai-vos comigo, porque achei a dracma que eu havia perdido. Assim digo-vos, há alegria na presença dos anjos de Deus por um só pecador que se arrepende. E Yeshua está dizendo que cada um de nós que se arrepende, se entrega a Ele,
há alegria entre os anjos dos céus. A cada um de nós, não importa quem seja você, não importa onde você esteja, não importa o estado que você esteja, se você se arrepender e aceitar o pastoreio de Yeshua, Jesus Cristo, há alegria entre os anjos de Deus. Amém. Aleluia. Não importa onde você esteja, nem o estado em que você está, Ele te chama porque a alegria há nos céus por um pecador que se arrepende. Isso é tremendo. Há alegria até entre os anjos, só porque você se converteu. Alegria entre os anjos, só porque você escreveu o seu nome no livro da vida. Há alegria entre os anjos. Eles têm alegria, então eles têm prazer em nos servir quando Deus ordena. Ele tem prazer quando você ora a Deus e Deus dá ordem para que eles te guardem. Eles se agradam. Não é verdade? Olha o que Deus fala aos pastores hoje em dia, seja judeus ou gentios. Olha o que Deus falou em Israel por meio de Ezequiel, pois o que vamos ler agora é uma palavra de juízo. E eu espero que os pastores não esperem ouvir essa palavra. Hajam antes disso. Ezequiel 34, de 15 a 22. Eu mesmo apacentarei as minhas ovelhas, eu as farei repousar, diz o Senhor Deus. A perdida buscarei, e a desgarrada tornarei a trazer. A quebrada ligarei, e a enferma fortalecerei, e a gorda e a forte vigiarei. Apacentá-las-ei com justiça. Quanto a vós, ó ovelhas minhas, assim diz o Senhor Deus, eis que eu julgarei entre ovelhas e ovelhas, porque pastor também é. Entre carneiros e bode. Ele vai dizer que os bodes vão ficar à esquerda. Cuidado, aqui bode é pastor, hein? Acaso não vos basta fartar-vos do bom pasto, senão que pisai o resto de vossos pastos aos vossos pés, e beber as águas limpas, senão que haveis pisado, e beber o que haveis sujado com os vossos pés? Por isso o Senhor Deus assim lhes diz, eis que eu mesmo, julgarei entre ovelha gorda e ovelha magra. Ovelha gorda é os pastores. Porquanto com o lado e com o ombro dais empurrões, e com as vossas pontas escorneais todas as fracas, até que as espalhais para fora. Portanto, salvarei as minhas ovelhas, e não servirão mais de presa, e julgarei entre ovelhas e ovelhas. Deus vai trazer juízo, pastor. Por isso que pastores, nós temos que tomar muito cuidado, porque temos que aprender a apacentar as ovelhas segundo a vontade de Deus, como Ele quer. Inclusive a palavra de Deus diz, atentai para minhas ovelhas, sabei como o teu rebanho está. E muitos nem isso veem. Muitos estão só pregando e indo embora. Muitos não têm nenhuma preocupação com a ovelha. Meu irmão, Deus julgará entre ti e tua ovelha, entre ti e o rebanho que Deus colocou em suas mãos. Então, eu gostaria de deixar um conselho aos pastores que estão diante das ovelhas de Deus, comprada pelo sangue de Yeshua, sejam eles judeus chamados rabinos ou gentios chamados pastores. E esse conselho está em 1 Pedro 5, de 1 a 3. Aos presbíteros, no caso aqui, pastores,
Pois que há entre vós, rogo eu, que sou presbítero com eles, e testemunha dos sofrimentos de Machia, e participante da glória que se há de revelar. Apacentai o rebanho de Deus que está entre vós, não por força, mas espontaneamente, segundo a vontade de Deus. Olha aí, ó. Espontaneamente. Não por força, não por engano, não por profecias mentirosas, não prendendo a ovelha porque você disse que Deus tem uma coisa para dizer à ovelha, mas não pode dizer agora, como muitos já vimos. Mas de forma espontânea, amorosa, segundo a vontade de Deus. Nem por torpe ganância, não para ganhar dinheiro. Mas muitos dizem, e a palavra diz, que aquele que ensina, aquele que pastoreia, tem que viver do rebanho. Isso é verdade, a palavra de Deus diz isso. Mas você não pode ter torpe ganância. O seu objetivo não é esse. Deus nos abençoa pela sua misericórdia. Aquele que cuida da figueira se alimenta dela. Mas você não pode destruir o rebanho. Você precisa apacentar, porque tu dará conta de cada uma delas diante de Deus. Porque as ovelhas, elas são compradas pelo sangue do Filho de Deus, são caríssimas, e pastores responderão por cada uma delas, seja judeu, seja gentio. E você não pode ter ganância, porque Deus, Ele sabe que você está pastoreando, Ele sabe que você tem necessidades, Ele sabe que você precisa de recursos para sobreviver. Deus não está com os olhos fechados para isso. Ele sabe que você necessita. E na hora exata, Ele te manda aquilo que você precisa. Você não precisa ter ganância nenhuma. Muitos, às vezes dão atenção às ovelhas que têm dízimo alto e não dão atenção àquela que tem dízimo pequeno. Muitos não querem que aqueles que têm dízimo alto saiam de suas congregações porque estão com torpe ganância. Porque Deus é Senhor do ouro e da prata. Se Ele quiser, Ele manda, Ele inclina o coração dos homens e até homem de fora te traz recursos. Porque a palavra de Deus diz que Deus inclina o coração dos homens, dos reis com um ribeiro. Muitos olham para a igreja de Cristo e veem como um recurso financeiro. Não, meu irmão, você tem o direito de ter o recurso financeiro, sim. Você tem o direito de tomar o leite, de pegar a lã. Você tem, mas você não tem o direito de destruir o rebanho de Machia. Você não tem o direito de espalhar as ovelhas de Yeshua. Você não tem esse direito. Você tem o direito de se alimentar, de receber o recurso material, como a palavra de Deus diz. Se damos os espirituais, não temos nós direito de recebermos o material? Temos. Mas você não tem o direito de ter ganância. Amém? Mas você tem que pastorear de boa vontade. O que significa isso? Você não está pastoreando para receber financeiramente. Você está pastoreando o quê? Com boa vontade. É Deus que vai te sustentar. Muitos só vão às igrejas se as igrejas compram CD
É ou não é? E diz que vive do Evangelho. Não, isso é ganância. Não está vivendo do Evangelho. Está vivendo da sua própria ganância. E você pode ter certeza que no grande dia Deus há de te julgar. Porque você não está de boa vontade, mas você está com torpe ganância. Nem pode dominar as ovelhas de Deus. Não pode. Você não pode. Porque a palavra está dizendo, nem como dominadores sobre os que foram confiados a ti. Olha que coisa. Você não pode dominar. Você não pode oprimir. Você não pode ter domínio como se você fosse dono das ovelhas. Você não é dono das ovelhas. As ovelhas são de Deus, comprada pelo sangue de seu Filho. E nós temos que servir as ovelhas de boa vontade, não como dominadores. Você não pode dominar sobre elas, não é? Mas servindo de exemplo ao rebanho. Olha que coisa. E quando se manifestar o sumo pastor, ou seja, Yeshua, recebereis a imarcessível coroa de glória. Se você não tiver ganância, Deus há de te abençoar. Você não tenha dúvida disso. Muitos pastores hoje em dia trabalham e recebem seus salários e não fazem de boa vontade, mas porque ganha-se muito. Às vezes dentro das congregações tem até briga para chegar até uma posição que ganhe bastante. Inclusive Paulo falou que chegaria tempo que muitos achariam que a graça é meio de ganho. Nós estamos nesse tempo. Mas Rafael, como que eu vou viver? A palavra está dizendo, você vai viver do rebanho, mas você não pode ter ganância. Você não pode ir porque vai ganhar dinheiro. Você não pode ir porque você vai ficar rico. Isso é ganância. Vá de boa vontade, porque o Senhor é um Deus fiel. E ele falou algumas palavras interessantes. Me dá a Bíblia aqui, por favor. A minha Bíblia aqui. Deus fala algumas coisas interessantes. A palavra de Deus, ela nunca volta vazia. Ela cumpre aquilo para que ela saiu antes de voltar a Deus. Olha só o que a palavra fala em Provérbios 27, 18. O que cuida da figueira comerá do fruto dela, e o que vela pelo seu Senhor será honrado. Quem é a figueira? Quem é a igreja? É a congregação. Se você cuida dela, você come dela. Ó, isso também está escrito, você quer ver? Lá nos evangelhos, você vai ver, ó. 1 Coríntios 9, de 7 a 18, ó. 9, de 7 a 18. Não vou ler tudo, não. Quem jamais vai à guerra à sua própria custa? Ó, tu não vai à guerra à sua própria custa. Quem planta uma vinha e não colhe do seu fruto? Ou quem apacenta um rebanho e não se alimenta do leite do rebanho? Deus reconhece isso. Deus é tremendo, meu irmão. Porventura digo eu isto como homem? Ou não diz a lei de Deus também o mesmo? Pois na lei de Moisés está escrito:
não atará a boca do boi quando debulha? Porventura está Deus cuidando dos bois? Ou não o diz certamente por nós? Com efeito, é por amor de nós que está escrito, porque o que lavra deve lavrar com esperança, e o que debulha deve debulhar com esperança de participar do fruto. Deus é tremendo. Você não precisa ter cobiça. Deus vai te sustentar. Você tem direito de ser sustentado pelo rebanho. Mas não pode ter torpe ganância. O teu objetivo não pode ser ganhar dinheiro. E às vezes, dentro dessas grandes igrejas, as pessoas, os pastores, querem ficar em lugares onde ganha muito dinheiro. E um vai na congregação do outro e combina ganhar mais. Gente, isso é loucura. Isso é loucura. Você pode ganhar o dinheiro todo do mundo, mas eu digo, tu perderá a tua alma, e no grande dia, Deus te julgará. Tira essa torpe ganância dos seus corações, pastores, sejam judeus ou gentios. Quantos escrevem livros e mais livros objetivando ganhar recurso? Na época do CD, a gente só ouvia profecia assim, eis que Deus quer que tu grave um CD. Deus queria que todo mundo gravasse CD. Aí um músico ia na congregação, você tinha que comprar o CD dele, senão ele não ia. Isso é torpe ganância. Isso é comércio. Mesma coisa com livro. Visto que a Bíblia diz que muito escrever livro é enfado da carne. Eu acho que ninguém está lendo a Bíblia, né? Porque você já viu o quanto a igreja tem escrito de livros? Hein? E se você falar contra, eles brigam com você. Mas está escrito lá, o muito escrever livro é enfado e canseira da carne. Eu sei que muita gente fica zangada com isso, mas isso precisa ser ministrado. Nós somos a igreja de Yeshua, nós precisamos voltar para a santidade, nós precisamos voltar para a palavra. Deus tem cuidado dos seus. Deus falou para Ismael, se me obedeceres, comerás do bem desta terra. Mas preciso obedecer a Deus. Eu não posso ter no meu coração torpe ganância. Eu não posso querer no meu coração apacentar as ovelhas com força. Eu não posso fazer isso. Não posso dominá-las. Quantas pessoas dominam? Se tu sair daqui, hein, tu vai ser condenado, você vai morrer. Isso não é verdade. A verdade é que se a pessoa pecar, aí sim ela será condenada. Seja aqui, seja em outro lugar qualquer. Se você está numa congregação, você tem que estar para a glória de Deus. E se o pastor estar ali, ele não pode te dominar. É uma coisa interessante. Você quer que a sua esposa ande com você à força, porque você domina ela, ou por amor? Pois é, meu irmão. Mesma coisa. Se a ovelha está entre nós, ela tem que estar por amor. Eu não posso dominar. Eu tenho que servir. Eu não posso querer me sugar todo o rebanho. Imagina você com um rebanho, você tem um rebanho bonito, aí contrata um pastor. Aí você viaja. Aí o pastor fica lá.
comendo as ovelhas, toma o leite da ovelha, não cuida das ovelhas, aí começa a desaparecer a ovelha, e o cara começa a vender a lã, aí você chega, as ovelhas estão magras, e são poucas, desnutridas, morrendo, doentes, fracas. O que você faria com o pastor? É o que Yeshua vai fazer. Você pode ter certeza, meu irmão. Isso não é brinquedo. Isso definitivamente não é brinquedo. Eu estava lendo essa palavra, eu fiquei muito preocupado. Olha o que Deus fala. Deus ensina tudo para a gente. Se a gente tiver paciência de ler a Bíblia, olha o que ele fala. Procura conhecer, eu achei isso lindo, procure conhecer o estado das tuas ovelhas. Olha que coisa. Que coisa. Cuida bem dos teus rebanhos. Olha que coisa bonitinha. Como Deus é tremendo. Ele está falando, você tem que saber o estado das suas ovelhas. Você tem que cuidar bem de seu rebanho. Ah, eu posso me alimentar do rebanho? Pode, mas você não pode ir no objetivo de se enriquecer. E hoje nós temos muito isso. Eu não posso fazer isso, porque eu vou ficar rico, mas vou perder minha alma diante de Deus. Isso é terrível, meu irmão. E Yeshua fala, o que adianta tu ganhar o mundo e perder a tua alma? E vai perder mesmo. Isso é sério, meu irmão. Se você age assim, tu perderá. Tu pode comprar casa nos Estados Unidos, você pode comprar carrão, caminhonete, fazenda, você pode ter tudo, mas tudo será condenado com tudo que tu tem. Porque Deus não é Deus de brincadeira. Uma coisa que a gente não compreende, que o homem tem dificuldade, é uma coisa que está escrito na Bíblia, que diz assim, pelo juízo não vir na hora, o homem apressa o seu passo para o pecado. Parece que Deus não fez nada, então eu vou ficar rico mesmo e vou morar. Todo mundo mora nos Estados Unidos, né? Eu vou morar nos Estados Unidos, né? Aí tem aquele casão nos Estados Unidos, aqui no Brasil ninguém vê. Não é verdade? Estou mentindo? Não estou, né? Vai todo mundo fazer ministério nos Estados Unidos. É interessante isso, já percebeu? Quantos vão fazer ministério lá na África? Muito poucos. Não estou dizendo que não tenha, mas são poucos. Todo mundo quer fazer missão nos Estados Unidos, principalmente na Flórida. Não quer nem muito lá para cima não, que é frio, né? Também. Então, meu irmão, isso não é brincadeira. Esse conselho de Pedro, olha, a gente tem que ler todo dia. Aos presbíteros, na sua Bíblia deve estar os anciãos, né? Pois que há entre vós, rogo eu que sou ancião, como está na sua Bíblia com eles, e testemunha dos sofrimentos de Machia e participante da glória que se há de revelar. Apacentai o rebanho de Deus. Cara, eu tenho até temor. Que está entre vós, não por força, mas espontaneamente. Você não pode ser forçado a fazê-lo. Tem que ser de coração, espontâneo. Deus gosta de quem faz assim de forma espontânea, segundo a vontade de Deus, nem por torpe ganância, já falamos bastante, mas de boa vontade, não com o objetivo de ganhar dinheiro. Mas eu preciso viver, Deus sabe disso. Você confia em Deus? Ele vai te sustentar. Ele não vai deixar faltar coisa alguma, porque Deus não é mentiroso. Que seja um homem mentiroso e Deus verdadeiro. Deus nunca mentiu. A Bíblia diz que a única coisa que Deus não pode fazer é mentir. Deus não mente. A mentira, o pai da mentira é o diabo, não Deus. Se Deus falou que se nós obedecermos, comeremos do bem dessa terra, é porque comeremos do bem dessa terra, sim. Deus não mente. Agora, eu não posso ter o objetivo de ganhar dinheiro
do rebanho de Deus, não posso. Fazer o rebanho negócio. Gente, eu estou falando isso nem à toa. Eu já vi gente até vendendo igreja um para o outro com porta fechada. Quem já viu? Eu já vi. Eu não estou brincando não, meu irmão. Pastor está saindo fora, já ganhou bastante dinheiro, aí vende para o outro pastor de porta fechada. O que significa porta fechada? Você sabe? Porteira fechada, todo mundo dentro, tudo que está lá ele vem. Já vi pastores fazendo isso aí. Serão condenados, meu irmão, porque Deus não é Deus de brincadeira. Não se faz negócio com o rebanho de Deus. Cadê o temor? Aonde está o temor desses homens? Eu fiquei pensando isso hoje. Falei, meu Deus, aonde está o temor do Senhor? Esses homens são chamados pastores. Yeshua foi duro com os escribas e fariseus, não foi? Yeshua foi duro. E Yeshua falou, se vós não tem pecado, vós morrereis nos vossos delitos e pecados. Pastor que fez isso, me ouve, em nome de Yeshua. Se tu acha que tu não tem pecado, tu morrerá nos seus delitos e nos seus pecados. Yeshua falou isso. E não pode dominar. Quantas pessoas dominam as outras pessoas? Yeshua nos libertou. A palavra de Deus diz o quê? Se Cristo vos libertar, verdadeiramente sois livres. Não vos metei em jugo de homens. Olha aí, ó. Ninguém pode dominar ninguém, meu irmão. Se nós estamos numa congregação, nós temos que estar em unidade, um servindo o outro em amor. É assim que a palavra ensina e é assim que temos que fazer. Não importa se são 10, se são 5 ou se são 1000. Nós temos que estar juntos com o verdadeiro vínculo dos perfeitos, que é o amor. Se dominou, sabe o que aconteceu com Israel, gente? Israel pecou, né? Salomão pecou, Deus dividiu o povo. Pecado divide, viu, meu irmão? Aí Deus colocou, esqueci o nome do rei lá nas 10 tribos de Israel, acho que é Absalão, né? Se não me engano. Roboão, como rei, perdão, Roboão. Roboão olhou para Judá, para Jerusalém e falou assim, poxa, meu povo vai querer descer e adorar lá em Jerusalém. Então sabe o que eu vou fazer? Vou dominá-los. Vou fazer aqui um templo e vou colocar aqui os deuses e vou dizer que foram esses deuses que tirou Israel, para que eles não façam o quê? Não vão até Jerusalém. Olha que coisa. Jeroboão, né? Então estava certo. Então Jeroboão fez essa loucura. E tem muito pastor que está fazendo, prende a ovelha para a ovelha não ir para outro canto. Se ela quer ir, deixa ir. Ué, deixa ir. E isso é tão forte no nosso tempo, que uma igreja não se comunica com a outra, às vezes com medo de um ir para o outro. Como eu já ouvi, você não pode comer alimento sujo em outro lugar. Como que eu já ouvi isso? Isso é um absurdo, meu irmão. Isso é um absurdo. Você não pode dominar as ovelhas de Deus, porque elas foram confiadas nas suas mãos. Você tem que servir de exemplo ao rebanho. Nós. E se assim fizermos, quando se manifestar o sumo pastor, receberemos a inacessível coroa de glória. Receberemos glória. Deus vai nos dar glória. E Deus não é mentiroso. Amém, meu irmão? Shabbat shalom. Shabbat shalom. Glória a Deus.